Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje completam-se 2 semanas desde o trágico acidente envolvendo nosso querido Tiba Camargos. Neste vídeo, vamos compartilhar as últimas atualizações sobre seu estado de saúde. Às vezes, um simples dia de lazer em família pode se transformar em um momento de provação que ninguém poderia imaginar. No caso de Tiba Camargos, um influenciador católico muito querido, foi exatamente isso que aconteceu. No dia 9 de fevereiro de 2025, ele e sua família estavam aproveitando um momento juntos, às margens de um rio, algo que muitos de nós fazemos sem nem pensar duas vezes. O que ninguém esperava era que, em um instante, a alegria daquele dia se transformaria em desespero. O filho de Tiba, Matias, que brincava inocentemente dentro do rio, começou a enfrentar dificuldades na água. Qualquer pai ou mãe pode imaginar o desespero de ver seu filho em perigo e não hesitaria em agir. Foi exatamente o que Tiba fez. Sem pensar duas vezes, ele pulou no rio para salvar Matias. Mas foi nesse ato heróico que o destino mudou drasticamente. Durante o resgate, Tiba bateu violentamente a cabeça contra uma pedra submersa, sofrendo uma grave lesão que impactou sua coluna vertebral. Aqui vale uma pausa para refletirmos. Quantas vezes vemos casos assim e pensamos que nunca vai acontecer conosco? Tiba não hesitou, pois era seu filho ali, precisando de ajuda. Mas a vida pode mudar em um segundo. O que era um ato de amor e proteção acabou resultando em uma tragédia que agora mobiliza o Brasil inteiro em oração. Desde o momento do acidente, tudo foi muito rápido. Equipes de resgate foram acionadas e Tiba foi levado às pressas para o hospital. Os primeiros exames já indicavam um quadro extremamente delicado, uma lesão grave na coluna, deixando-o sem movimentos do pescoço para baixo. Para muitos, uma notícia dessa poderia ser devastadora, mas algo que sempre marcou Tiba foi sua fé inabalável. O que nos impressionou nessa história é que, mesmo diante dessa situação tão difícil, a esposa de Tiba, Andréa, grávida de 6 meses, tem demonstrado uma força que inspira. Ela não apenas tem estado ao lado dele todos os dias, mas também tem compartilhado atualizações constantes sobre sua recuperação, mostrando ao mundo que, mesmo na dor, a fé pode ser um alicerce. Esse acidente nos lembra o quanto a vida é frágil e como, em um piscar de olhos, tudo pode mudar. Nos faz refletir sobre o valor de cada momento ao lado da família, sobre o que realmente importa. Muitas vezes corremos atrás de tantas coisas e esquecemos que, no final das contas, o que temos de mais precioso são as pessoas que amamos. E agora, diante desse cenário, a pergunta que fica para todos nós é: como podemos ajudar? Para ti, além de todo o suporte médico, há algo que podemos fazer e que tem um impacto real: a oração. Nossa fé ensina que Deus pode operar milagres, e se existe um momento para isso, é agora. Vamos continuar acompanhando essa história com esperança. A jornada de recuperação de Tiba tem sido desafiadora tanto para ele quanto para sua família e todos que acompanham sua história. Nos últimos dias recebemos novas atualizações sobre seu estado de saúde e cada detalhe traz consigo uma mistura de esperança e preocupação. Sabemos que ele continua sem os movimentos da cabeça para baixo, uma realidade dura para qualquer pessoa, especialmente para alguém tão ativo como Tiba. Imaginar-se nessa condição sem poder se mover livremente, dependendo dos outros para tudo, é algo que nos faz refletir profundamente sobre a fragilidade da vida e a importância da saúde. Às vezes só percebemos o valor do que temos quando nos falta. Uma das informações que mais tocou a todos foi a dificuldade que ele teve no último dia, sentindo-se extremamente desanimado e sem forças.
A febre que apresentou impacto diretamente em suas sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, que são fundamentais para a sua recuperação. Qualquer pessoa que já enfrentou uma enfermidade grave sabe o quanto o cansaço e a falta de ânimo podem ser devastadores. O corpo e a mente estão conectados, e quando um está enfraquecido, o outro também sente o impacto. Sua esposa, Dea, tem sido uma rocha nesse processo, sempre ao lado dele, cuidando, apoiando e mantendo todos informados. O simples fato de estar grávida de 6 meses já seria um desafio emocional e físico enorme. Agora, somado a isso, ela enfrenta essa luta ao lado do marido, sem saber exatamente o que o futuro reserva para a família. Sua força e resiliência são um testemunho poderoso de amor e fé, algo que nos faz admirar mais essa família. Mas, em meio a todas essas dificuldades, surgiu um pequeno sinal de esperança. O fisioterapeuta que acompanha Tiba relatou que ele começou a sentir um pouco de sensibilidade nos joelhos. Para muitos, isso pode parecer um detalhe insignificante, mas para quem está em uma situação como a dele, cada pequeno progresso é uma vitória. O caminho da recuperação para pessoas com lesões graves na coluna é incerto e longo, mas qualquer resposta positiva do corpo é motivo para continuar acreditando. Aqui vale uma reflexão. Quantas vezes desistimos no primeiro obstáculo? Quantas vezes, diante de uma dificuldade, pensamos que já não há solução? O caso de Tiba nos ensina que, mesmo nas condições mais adversas, é preciso continuar acreditando e lutando. A medicina tem avançado, os tratamentos estão em andamento, mas o fator mais importante continua sendo a fé. A oração pode mover montanhas e nesse momento ele precisa mais do que nunca das nossas preces. Cada atualização sobre sua saúde nos lembra da imprevisibilidade da vida. Hoje Tiba está enfrentando esse desafio, mas amanhã qualquer um de nós pode passar por uma provação semelhante. É por isso que não podemos apenas assistir de longe. Precisamos nos unir em oração, apoiar essa família e confiar que Deus está no controle de tudo. Em momentos de sofrimento e incerteza, nos deparamos com uma verdade fundamental: ninguém vence uma batalha sozinho. O caso de Tiba Camargo não é apenas uma história de superação individual, mas uma prova do poder da união, da solidariedade e, acima de tudo, da fé. Desde o acidente, milhares de pessoas têm se mobilizado para rezar por ele e sua família, demonstrando que, mesmo em tempos difíceis, ainda existem muitos corações dispostos a amar e interceder pelos outros. A oração é um dos maiores atos de caridade que podemos oferecer. Quando rezamos por alguém, estamos colocando essa pessoa diante de Deus, pedindo por sua recuperação, seu conforto e sua paz. No caso de Tiba, sabemos que sua jornada será longa e cheia de desafios, mas sabemos também que Deus pode realizar milagres, seja por meio da medicina, seja por caminhos que só Ele conhece. E aqui surge uma pergunta que muitos podem estar se fazendo: será que nossas orações realmente fazem a diferença? A resposta é um sonoro sim. A Bíblia está repleta de passagens que mostram o poder da intercessão. Jesus nos ensinou a perseverar na oração e confiar que Deus sempre escuta aqueles que clamam com fé. Vimos inúmeros casos de pessoas que enfrentaram situações impossíveis e, contra todas as expectativas, se recuperaram, superaram desafios e testemunharam o agir divino. Além da oração, outro fator essencial é o apoio emocional e financeiro à família de Tiba. Sua esposa, Dea, além de enfrentar a gravidez e toda a carga emocional desse momento, precisa lidar com a realidade prática de acompanhar o marido no hospital, administrar as necessidades da família e manter a esperança viva. É um fardo imenso para qualquer pessoa carregar sozinha. É aqui que entramos como comunidade. Podemos ajudar de diversas formas, através da oração,
da divulgação do caso para alcançar mais pessoas e até mesmo de doações, caso haja campanhas de apoio financeiro. Pequenos gestos, quando feitos por muitas pessoas, geram um impacto gigantesco. Olhando para essa situação, percebemos o quanto a vida pode mudar de um instante para o outro. Hoje Tiba está nessa luta. Amanhã pode ser qualquer um de nós, um amigo, um familiar. E é exatamente por isso que devemos ser a mão estendida para aqueles que precisam, pois nunca sabemos quando seremos nós a precisar do apoio dos outros. Diante de tudo o que tem acontecido com Tiba Camargo, somos levados a uma profunda reflexão sobre o valor da vida e o verdadeiro significado da fé. Acompanhar essa história, ver sua luta diária, o esforço da família e a corrente de oração que se formou ao seu redor, nos faz perceber algo essencial. Nenhum de nós tem um controle absoluto sobre a própria existência. Em um instante, tudo pode mudar. Tiba era um homem ativo, cheio de energia, vivendo sua rotina com a esposa e os filhos. Em um ato de amor, tentando salvar seu próprio filho no rio, sua vida deu uma reviravolta inesperada. Hoje ele enfrenta uma das maiores provações que alguém pode passar, sem poder se mover do pescoço para baixo, dependendo de outras pessoas para tudo. Como não refletir sobre a imprevisibilidade da vida? Como não perceber que muitas vezes vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, como se fôssemos inatingíveis? Esse caso nos ensina a valorizar mais o presente. Tiba agora enfrenta limitações físicas severas, mas sua luta nos mostra uma verdade que nunca podemos esquecer. O corpo pode estar frágil, mas o espírito permanece forte quando sustentado pela fé. Isso nos leva a um ponto crucial: o que realmente nos sustenta nos momentos difíceis? Se perdermos tudo amanhã, a saúde, o trabalho, o conforto da rotina, o que restará em nós? Para aqueles que têm fé, mesmo na dor, há esperança. Mesmo sem entender os motivos, sabemos que Deus tem um propósito, que Ele nunca nos abandona e que sempre age, mesmo quando tudo parece impossível. A perseverança da sua esposa, Deia, também é algo que nos emociona profundamente. O amor dela por Tiba vai além das palavras, se manifesta em sua presença constante, em sua força para enfrentar essa tempestade ao lado do marido, mesmo estando grávida. Isso nos lembra que o verdadeiro amor se prova nos momentos difíceis, na entrega, na paciência, na renúncia. Quantas vezes vemos relacionamentos se desfazendo por motivos banais? O que Déia está vivendo agora é um testemunho de amor verdadeiro, aquele que permanece firme diante das dificuldades, que se doa sem medidas. Além disso, o fato de milhares de pessoas estarem unidas em oração por Tiba é algo que nos enche de esperança. Em um mundo onde tantas notícias ruins nos cercam, onde tantas vezes parece que a fé está sendo deixada de lado, ver uma mobilização tão grande por alguém mostra que o bem ainda existe, que ainda há muitas almas generosas e solidárias. Isso prova que quando nos unimos podemos transformar vidas, podemos ser instrumentos de Deus para levar conforto e esperança a quem precisa. Mas essa reflexão não deve parar apenas na história de Tiba. Ela deve nos fazer olhar para dentro de nós mesmos. Estamos realmente valorizando a vida que temos? Estamos sendo gratos por cada dia, por cada pequena bênção? Estamos buscando viver de acordo com nossa fé, sabendo que a qualquer momento tudo pode mudar? Se essa história nos ensina algo é que a vida é frágil, mas a fé nos fortalece. Diante de tudo o que aconteceu com Tiba, fica a pergunta: o que essa história pode nos ensinar e como podemos realmente ajudar? A primeira lição que podemos tirar desse momento é a importância da oração e da fé inabalável. Além da oração, a solidariedade prática também é essencial. Muitas vezes subestimamos o impacto de pequenas atitudes, mas elas podem fazer toda a diferença para quem está sofrendo. No caso de Tiba e sua família, o apoio emocional e financeiro é fundamental.
Podemos ajudar divulgando sua história, participando de corrente de oração, oferecendo suporte em campanhas de arrecadação ou até mesmo enviando mensagens de encorajamento. Nunca sabemos o quanto uma palavra de esperança pode fortalecer alguém que está lutando contra a dor e a incerteza. Outra reflexão muito importante é sobre como enxergamos nossas próprias vidas. Quantas vezes passamos os dias reclamando de problemas pequenos sem perceber o quanto somos privilegiados por termos saúde, mobilidade e liberdade para realizar nossas atitudes diárias. O que aconteceu com Tiba pode acontecer com qualquer um de nós, e isso deve nos fazer refletir sobre o que realmente valorizamos em nossa rotina. Se Tiba e sua família estão conseguindo suportar esse momento tão doloroso, é porque há uma força maior sustentando tudo. E essa força vem da fé, das orações, da esperança e do amor que os cerca. Isso mostra que quando caminhamos juntos e quando colocamos Deus no centro da nossa vida, conseguimos suportar até mesmo os maiores desafios. A história de Tiba Camargo nos trouxe um avalanche de emoções e reflexões, desde o momento do acidente até cada pequena atualização sobre sua saúde. Sentimos junto com ele e sua família o peso dessa provação, mas ao mesmo tempo também testemunhamos algo muito maior do que a dor, a força da fé, a união das pessoas e a esperança que nunca se apaga. Diante de um cenário tão difícil, muitos poderiam se revoltar, se perguntar por que isso aconteceu, ou até perder a esperança. Mas o que vemos tanto em Tiba quanto em sua esposa Deia é uma resiliência inspiradora. Eles continuam firmes, enfrentando cada dia com coragem, confiando na providência divina e se apoiando na fé. Isso nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de enfrentá-las com fé e determinação. E nós, o que levamos dessa jornada? Espero que essa história nos desperte para viver de forma diferente, que possamos aprender a valorizar mais o presente, a demonstrar amor sem esperar o amanhã, a confiar mais em Deus e a nos solidarizar com quem precisa. Não sabemos o que o futuro reserva para Tiba, mas sabemos que Deus tem planos para ele. E seja qual for o desfecho, temos certeza de que milagres acontecem, não apenas na recuperação física, mas também na transformação de corações. Sigamos firmes na oração, na esperança e no compromisso de sermos luz na vida dos outros. E que essa história continue nos lembrando de que a fé move montanhas, sustenta almas e nos ensina a nunca desistir. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Comente aqui abaixo de onde está nos assistindo. Gostamos muito de saber aonde o conteúdo está chegando. Deixe seus pedidos de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Boa noite, pessoal. Passando para dar as notícias do Tiba nesta terça-feira, 25 de fevereiro. Então, assim, hoje foi um dia um pouco mais difícil. Ele estava muito cansado, numa exaustão mesmo, por noites mal dormidas, né? Desde que foi tirado os sedativos, ainda quando estava na CTI, ele tem dormido muito mal, né? Ainda com o sedativo, ele falava, esse sedativo é muito fraco, e o tubo continuava incomodando ele. Então ele vem aí de uma sequência de noites mal dormidas, mas as últimas foram piores, né? De passar a noite em claro assim. E isso tem causado uma exaustão muito grande, um estresse agudo. E hoje ele não conseguiu fazer fisioterapia, não conseguiu fazer fono, então tá bem sofrido nesse dia. E hoje os médicos passaram, ele pediu também que queria um remédio mais forte. Tivemos a ajuda do Eduardo, o psiquiatra também, foi lá, conversou com ele e sugeriu aos médicos uma medicação para ele poder dormir. Os médicos acolheram, então já está dormindo. Agora, nesta hora, meu compadre está lá com ele e sei que ele já está dormindo, então acho que está fazendo efeito, né? Então vamos seguir em oração. Hoje foi um dia sem muitos progressos, mas a notícia boa é que um fisioterapeuta foi lá fazer uma avaliação nele, né?
para que depois da sua alta nós venhamos a procurar os tratamentos necessários para sua reabilitação, recuperação de movimentos, se Deus quiser. E o fisioterapeuta avaliou, né, encontrou algumas sensibilidades no braço, reflexo no joelho quando ele bate, e falou que isso era muito bom, né, que não era uma lesão total ali que o Tiba tinha e que isso dava assim esperanças de bons progressos ali, né? Então, a cada dia temos um pouco de esperança, né, para nos agarrarmos e também para bendizermos a Deus, tá bom? Seguimos em oração, também rezando para que o Tiba tenha noites boas de sono. Ele precisa muito recuperar, está extremamente cansado e por isso conto também com as orações de vocês para isso, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.